Abrindo o PowerPoint aqui, estamos na primeira tela. Tá tudo certo, Rhodes? Então tá bom, gente. Então, como eu disse, né, a gente criou esse encontro de hoje para a gente conversar um pouco sobre as escrituras, né? Porque tudo isso que a gente está fazendo, todo o estudo, todo esse roteiro que a gente está seguindo aí dentro do MEB, né, Métodos de Estudo Bíblico, começamos aí pelo OIA, né, Observação, Interpretação e Aplicação, que é uma fórmula, né, que nos ajuda a estudar bem a Bíblia, né? Agora nós vamos ter esse panorama muito rápido, né, só para relembrarmos algumas coisas sobre a Escritura Sagrada, porque ela é a base para tudo isso. Né, tanto no OIA como agora os métodos que nós vamos ver daqui para frente, depois o planejamento, né, para a preparação de mensagens bíblicas, tudo isso tem um material, né, por trás de tudo isso, que é a Escritura Sagrada. Né? Então a gente vai hoje falar um pouco sobre isso, né, sobre a Bíblia, algumas informações, como disse, vou repetir, né, são coisas básicas que eu acho que vocês já sabem, já conhecem, já usam, inclusive, né, quando leem ou quando estudam a Bíblia. Mas nós vamos fazer essa marcação de novo apenas para padronizar assim, o nosso estudo. Então veja aí, a gente está nesse ponto 5, né, que é o panorama da Bíblia, que é o objeto principal do estudo da Bíblia. Né? Lógico, se nós estamos observando tudo isso, é para o fim de estudar melhor e compreender melhor as Escrituras Sagradas. Então, hoje é o ponto 5 do nosso roteiro que eu dei desde o início. Eu começaria pelo básico, que é o significado da palavra Bíblia. A palavra Bíblia não tem na Bíblia, né? Ela não existe na Bíblia. Bíblia é a palavra que se deu para chamar esse conjunto de livros que nós temos aí coordenados e organizados como escrituras sagradas. Então, a palavra Bíblia, biblos, né, no grego, significa livros. Alguns até dizem que chama-se, que dá para dar o significado de biblioteca, porque, na verdade, a Bíblia Sagrada é uma biblioteca, né? É um conjunto de livros com várias características, né? Como nós já vimos. Tem história, tem poema, tem profecia, tem narrativas, uma série de conjuntos que a gente vai ver depois. Mas são 66 livros dentro desta biblioteca que você tem aí em mãos. Eu, particularmente, recomendaria, mesmo para vocês que costumam usar o celular, para ler, para estudar a Bíblia, que, se possível, você tivesse também uma Bíblia de papel, por conta dos recursos que ela tem também, que muitas vezes a leitura nesta Bíblia do celular, ela não tem, né, na própria página, que eu vou mostrar daqui a pouco para vocês. Então, a gente tem aí a Bíblia, que são 66 livros, que se divide entre Antigo e Novo Testamento. Antigo Testamento, 39 livros, que tem no seu original, na sua língua original, o hebraico e alguns trechos escritos em aramaico. O hebraico, com o passar dos anos, ele sofreu alterações no sentido de inclusão de vogais. Né? Os massoretas, né, que são chamados, incluíram esses pontinhos que você, se um dia pegar um texto hebraico, você vai encontrar lá que não existia. Então, o judeu, ele lê a Bíblia sem vogal, né? O hebraico não tem vogais. Então, depois, para facilitar a leitura, para ajudar na leitura, incluíram-se alguns sinaizinhos que seriam aí as vogais A, E, I, O, U. Tá? O Novo Testamento, escrito em grego, e aí o grego que eles chamavam na época, que é o grego koiné, que é o grego popular, é a mesma linguagem que a gente fala no cotidiano, não é aquela linguagem clássica, nós não falamos um português clássico, né? Nós falamos um português do dia a dia, né? Batido, assim. Então o grego também era uma linguagem popular da época, que era chamado de koiné, e ele foi escrito nesse idioma. Vamos lá para algumas observações referentes aos auxílios de estudo que esta Bíblia, né, de papel, ela tem para nos dar suporte nesses estudos. Então vou mostrar aí 2 ou 3 exemplos e modelos para vocês, porque às vezes as pessoas leem a Bíblia, mas
leem o texto e todo aquele conteúdo ao redor, embaixo, em cima, a gente não faz uso e não aproveita esse recurso imediato que você tem na própria página onde você está lendo, um recurso que às vezes te dá referências importantes, que te dá ajuda importante para entender aquele texto ou aquela palavra. Então, o primeiro auxílio que eu queria mostrar para você são os títulos. Então, você quando abre a sua Bíblia, você vê essa é uma página do Evangelho de Mateus, tá? Você vê esses pequenos títulos em cima, a minha tem aí em itálico, né? Jesus cumpre a lei, né? Você está vendo aí, aqui, né? Jesus cumpre a lei, os juramentos, a vingança. Esses são títulos que estão nos auxiliando para nós sabermos sobre o que fala este texto que você vai ler, ou esse pequeno trecho que você vai ler. Um dado importante que a gente já sabe, mas é bom reforçar. Estes acréscimos não são inspirados, né? A gente precisa tomar cuidado porque às vezes a gente acha que a Bíblia foi escrita desse jeito e na verdade não foi. São ajudas, auxílios que posteriormente os teólogos, né, os estudiosos foram colocando como auxílios para subdividir os textos em pequenos trechos, até para nos ajudar. O pastor, quando prega um sermão, às vezes ele pega um trecho, entendendo que ele tem aí um trecho inteiro, embora muitas e muitas vezes ele pode até não ser inteiro e depender da leitura de outros pedaços para cima ou para baixo do texto. Mas você tem aí, então, esses títulos, né, que nos ajudam a saber sobre o que vai falar aquele texto. Jesus cumpre a lei, o homicídio, embaixo que eu não gravei, né, os juramentos, a vingança. Então, você vai encontrar isso direto nas escrituras. O segundo auxílio que eu quero mostrar para você são as referências cruzadas e informações extras que você tem na sua Bíblia. Então, por exemplo, leia comigo aqui no verso 21, esse é o capítulo 5 de Mateus, e o verso 21 diz assim, aí onde eu grifei, né? Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados, não matarás. Observe que depois de não matarás, tem uma letrinha pequenininha A, né? Uma letrinha A. Muita gente não sabe o que significa esse A, ou nunca foi orientado a buscar essa ajuda ou esse auxílio de imediato. Então, quando ele diz não matarás e aparece a letrinha A, se você descer lá no rodapé, aquele monte de informações que você tem, que também não é inspirado, são auxílios posteriores, né, que os teólogos colocaram, você vai encontrar lá a mesma letrinha A, indicando aqui, ó, o 5:21, que é o que eu estou lendo, ó, 5:21, 5:21. Aí ele quer dizer para você, olha, o que você leu lá no 5:21, o 5:21, leia Êxodo 20:13, leia Deuteronômio 5:17, que tem a ver com este verso 21 que você acabou de ler, exatamente e especificamente com esta palavra, não matarás. Provavelmente, esse texto de Êxodo e Deuteronômio está te mandando ler a questão dos 10 mandamentos, né? Porque não matarás consta lá nos 10 mandamentos. Ora, então Jesus está usando os 10 mandamentos. Olha só, já descobri um fato interessante, né? Jesus está falando sobre um texto escrito lá no livro de Êxodo. Então eu posso voltar lá para trás e pegar essa referência cruzada que vai me ajudar a trazer mais informações para o meu texto. Você tem um outro exemplo aqui, olha. O verso 32, né, diz assim: mas eu lhes digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, e aparece um G aqui, ó, uma letrinha G. O que eu faço? Eu vou lá embaixo novamente no meu roteiro, né, no meu auxílio, que é o rodapé da minha Bíblia, e eu achei a letra G aqui, ó. É o 5:32, o verso que eu li lá em cima. No 5:32, ele quer dizer para você, no grego, essa palavra imoralidade sexual é porneia, aí é uma porneia de pornografia, né? Termo genérico que se refere a práticas sexuais ilícitas. Então, no grego, essa palavra tem esse sentido de porneia, termo genérico, para se referir a práticas sexuais ilícitas. Viu como ele já me ajudou? Vamos lá ver um outro exemplo. Leia aí, aqui o verso 33, né? Vocês também ouviram que foi dito aos seus antepassados, não jure falsamente. A letra H está ali agora. Então, mesma coisa, eu vou aqui embaixo
encontrei a letra H, que é o 5:33 que eu acabei de ler, e ela me manda ler Levítico 19:12, Números 32. Se eu for ler esses textos, provavelmente ele vai me falar alguma coisa relacionada ao juramento falso, que está lá exatamente nas leis, né, que Deus deu ao povo de Israel. Então, isto é só um exemplo esses auxílios que você tem, tanto nos títulos, né, que já nos indicam alguma coisa sobre o que está escrito na sequência, como também essas referências cruzadas ou informações úteis. Às vezes não é uma referência que ele vai te dar, mas, por exemplo, olha aqui no 5:22, ó, alguns manuscritos acrescentam sem motivo. Está dizendo, ó, tem uns manuscritos antigos, né, cópias dos originais, que colocam essa palavra a mais, né, sem motivo. Então, ele vai me dando informações extras importantes. Outra ajuda que eu tenho são as referências paralelas. Né? Que são as referências paralelas? São esses textos indicativos embaixo dos títulos da Bíblia. Então, eu tenho aqui a vingança, né? Aquela mesma página que a gente viu anteriormente, e ele me diz que Lucas 6, 29 e 30 também trata desse mesmo assunto. Então, eu vou ler em Mateus aqui, mas ele já me dá um auxílio. Diz, ó, leia em Lucas, que ele fala também sobre esse mesmo assunto. Nos evangelhos sinóticos, por exemplo, que são Mateus, Marcos e Lucas, você encontra bastante coisa assim, e normalmente você está lendo Mateus e embaixo já tem Lucas, Marcos, às vezes João, né? Porque está dizendo, ó, nos 3 evangelhos você vai encontrar, você vai ouvir falar sobre o mesmo assunto. Aí você faz o comparativo, você lê os 3, né? Vê onde um omite uma coisa, onde o outro acrescenta alguma coisa, e etc. Normalmente você vai encontrar isso. Onde você não encontrar, por exemplo, aqui não tem nada, né? Aqui não tem nada, é porque é só aqui que fala sobre esse assunto. Mas onde tem a referência cruzada, eu posso ir lá e isso vai me ajudar a construir um conceito, uma ajuda melhor. Olha só, eu dou um exemplo para vocês. Esta é uma página da minha Bíblia, da NVI comentada, é uma Bíblia NVI de estudos, eu até recomendei, é uma excelente Bíblia de estudos, se você um dia for comprar. Essa é tamanho pequeno, mas você hoje já tem um tamanho maior. Se você observar o que tem nesta página, o texto às vezes é menor do que os comentários. Por exemplo, olha, toda essa parte de baixo que você está vendo aqui, ó, é tudo nota de rodapé, são comentários sobre vários desses versos que você vê em cima. Então, olha como ele tem apoio e ajuda sobre termos, palavras, orientações sobre versículos paralelos, é uma série de ajuda para você construir o seu estudo com mais subsídio. Olha só aqui o que tem de referência cruzada, né? Cada vez que você lê um verso aqui, né, ele está te dando a referência do lado já aqui para você ir para lá, verificar o que está acontecendo lá no outro texto e etc. Cada Bíblia de estudo tem uma forma, tem um método diferente, mas todas elas têm isso. Considerando novamente, lembrando, né, que tudo isso que está em vermelho não é parte inspirada da Bíblia, né? São auxílios, ajuda para que nós possamos estudar melhor a Bíblia. Isso tudo que está aí pode ser questionado, pode ser excluído, né? Pode ser desmentido se caso tivesse alguma coisa errada, né? Mas não o texto em geral. O texto bíblico está aqui, né? Que é essas duas partes aqui, tá? Então esse é um exemplo da Bíblia de estudo da NVI. Vamos dar uma olhada rapidamente, né, para a gente relembrar algumas coisas sobre a nossa Bíblia. Como eu disse, a gente tem aí uma biblioteca, né, livros, que é o significado da palavra Bíblia no grego. A nossa Bíblia, ela é dividida como uma biblioteca mesmo em grupos de livros, né, Pentateuco, os históricos, os poéticos, né, os profetas maiores, os menores, depois no Novo Testamento, os evangelhos, um livro histórico, cartas de Paulo, outras cartas ou cartas gerais e o livro de profecia. Então, rapidamente, eu não vou fazer um estudo individual ou mesmo detalhado de grupo, porque a gente não consegue fazer aqui. Gente, ó, pessoal, pensa bem uma coisa comigo. Eu estou correndo aqui, né, durante 40, 45 minutos para a gente falar sobre esse conjunto de livros que a gente tem aí na nossa biblioteca. E é muito difícil fazer isso em 45 minutos. Tem
tanta coisa para se ver aí, que a vida inteira você pode passar estudando e você não vai esgotar tamanho conteúdo que tem dentro dessa rica biblioteca espiritual que Deus nos deu. Então, olha só, vamos começar aí pegando lá o conjunto do Pentateuco, né, que são aqueles 5 primeiros livros da Bíblia, que para os judeus significa a Torá, que é o conjunto principal de leis, né, para os judeus, que até hoje, né, eles têm isso como o conjunto principal de leis, que é chamado de Torá ou leis, né? Pentateuco. Pentateuco porque penta 5, né? 5 livros. Então lá, passando por alto, né, a gente tem esses 5 livros vão tratar exatamente do processo de criação, lá de Gênesis, a libertação do povo de Israel, lá em Êxodo, e a aliança com Israel de Êxodo para frente, que vai passar pela caminhada no deserto, né, até a chegada na ponta da entrada da Terra Prometida. Esse conjunto de livros vai até aí, né? Até quando o povo chega na ponta da entrada da Terra Prometida, que substitui a liderança lá de Moisés para Josué, e Gênesis e Êxodo registram essas histórias, né, de criação, depois libertação em Êxodo. Números é o livro que conta para você toda a história da trajetória do povo pelo deserto. Se você quer saber como é que esse povo se comportou lá na caminhada do deserto, está lá em Números, né? Leia Números. E Deuteronômio é a nova lei, né? Ou a repetição da lei, que foi quando chegaram ali na divisa, né? Antes de Moisés morrer e passar o cajado para Josué, ele releu, refez todo o comentário da lei, né? Repassando para o povo antes da entrada na Terra Prometida. Bom, esse é o conjunto dos 5 primeiros livros da lei. Depois você tem um outro conjunto, né? Novamente aí a nossa biblioteca aberta, a gente fecha ela para irmos, né, para o nosso segundo conjunto, que é o conjunto dos livros históricos. Chamado históricos porque, evidentemente, eles são livros da história, né? A história de Josué e as conquistas, né? Quando ele entra e conquista a partir de Jericó, derrubada dos muros de Jericó, toda a conquista da terra, distribuição da terra entre as tribos, etc. E aí, os demais livros, que são os Juízes, Ruth, eu vou passar para vocês mais para frente, porque aí está em tamanho maior, a gente consegue observar melhor. Nos 12 livros, você vai ter aí da entrada em Canaã, sob a liderança de Josué, capítulo 1, versos 1 e 2, ao exílio e volta do cativeiro. Então, esses 12 livros contam para a gente a história do povo de Israel, do momento em que há aquela transição de Moisés para Josué, Josué assume a liderança, entra em Canaã, faz toda aquela, né, atividade de conquista, lidera esse povo na distribuição das terras, e eles vão contar essa história para a gente, esses 12 livros, até o exílio do povo de Israel na Babilônia e a volta deste cativeiro. Com esse conjunto, né, de 12 livros, a gente vai encerrar o Antigo Testamento. A história do Antigo Testamento termina aí com esses 12, que é um período de mais ou menos 1000 anos de história narradas em 12 livros. Vai de 1400 a 430. Toda vez que a gente fala em datas do Antigo Testamento, os autores discordam um pouco, um acha que é um pouco antes, um acha que é um pouco depois, mas isso é questão da gente ler os autores e descobrir aí qual é o melhor caminho, tá? Então, se você lê com datas diferentes, não estranhe, porque é comum você encontrar autores falando em datas um pouco diferentes daquela que às vezes a gente adota para colocar aqui no nosso estudo, tá? Então, mais ou menos 1000 anos de história em 12 livros estão contadas aí nesses livros que nós chamamos de históricos. Eu fiz uma divisão para você ver como é interessante, né? Quando você divide, você estuda até um pouco melhor. Nós temos os primeiros 9 livros chamados de pré-exílicos, né? Pré-exílicos, porque são os livros que contam a história do povo de Israel antes de serem exilados na Babilônia, né? Então você tem os 3 primeiros livros aí, que vai nesse período de 1400 a 1051, Josué, Juízes e Ruth, que é o período da entrada na terra, né? O período dos juízes, quando não tinha rei, todo mundo fazia mó bagunça lá, que era, né, um descaso total com tudo, e Ruth está inserida nesse contexto dos juízes, tá? Então são esses 3 primeiros livros que a gente chama aí, né, do período de conquista e os juízes. Depois você tem a época dos reis,
que é quando começa lá com Samuel, né, a nomeação de Saul, depois Davi, Salomão, divisão dos reinos, aí você tem reis no sul, reis no norte, a gente faz confusão, às vezes, com isso, precisa sempre prestar atenção na narrativa, porque às vezes ele está falando sobre o norte, então ele está falando sobre um rei, determinado rei que governou no norte, está falando da divisão dos reinos, né? Um governa no norte, outro governa no sul. Então, primeiro Samuel, segundo Samuel, primeiro Reis, segundo Reis, primeiro Crônicas, segunda Crônicas, são os livros que vão contar a história deste período de reinado no povo de Israel. Então, são 6 livros que é a época dos reis. Então, veja bem essa divisão, né, para ajudar a gente a gravar um pouco melhor. 3 livros, Josué, Juízes e Ruth, que é o período de conquista da terra, e o dos Juízes. Depois você tem a época dos reis, com mais 6 livros, que são os 9 primeiros livros. E os últimos 3 livros, que a gente chama de pós-exílicos, né? Que é quando há a reconstrução dos muros de Jerusalém, do templo, o povo volta do exílio babilônico, depois dos 70 anos, e Esdras, Neemias e Esther estão neste contexto já do pós-exílicos. Eles já não estão mais lá no exílio, eles estão voltando. Né? Esdras é aquele que faz a leitura da lei lá, né? Passa uma manhã inteira lendo a lei para o povo que já voltou. Neemias é o reconstrutor, o engenheiro lá, né? Que reconstrói os muros e etc. E Esther tem uma história bonita aí para contar também dentro desse contexto dos pós-exílicos. Vejam que é só uma pincelada para a gente relembrar algumas coisas. Vamos para um outro conjunto, né? Você tem o grupo que a gente chama de poéticos, né? Não precisa dizer mais nada, porque só o fato de chamarem esse conjunto de livros de poéticos é porque eles têm um tom poético. Lembra lá na forma de nós lermos, né, os textos, a narrativa é diferente, porque eles são livros escritos em tons de poesia, né? Jó tem um tom poético, Salmos, então nem se fala, né? Porque é o livro mais lido no mundo, né? O Salmo 23 é um dos salmos mais conhecidos no mundo inteiro, né? Provérbios, Eclesiastes e Cânticos. Então, esse conjunto de livros, cada um você pode, quando você resolver estudar cada um, você vai ver qual é a tonalidade, né, que cada um dá, qual é o toque, né, poético que cada um desses livros tem para nos contar. Então, são 5 livros. Olha, se você quiser fazer um conjunto aí na cabeça para gravar, né, você tem 5, 12 e 5, né? 5 Pentateuco, 12 históricos, 5 poéticos. É um primeiro conjunto de livros aí que nós acabamos de verificar. Vamos lá. Aí já vimos, tal, não precisa mais, né? Aí agora a gente passa para o conjunto dos livros dos profetas. Como os livros vêm em sequência, olha bem, né? Eu sei que vocês não fazem isso porque vocês estão acostumados com a leitura da Bíblia, mas muita gente, quando o livro vem em sequência histórica, como é o caso dos livros históricos, né, que vem contando lá período a período, vai passando ano a ano, quando entra nos profetas, as pessoas continuam levando os anos adiante, né, vai indo para frente. Só que nós já encerramos o período histórico, né? Nós já encerramos aqui, olha, o período histórico, com Esdras, Neemias e Esther. Ou seja, agora, quando a gente entra nos profetas, esses profetas, tanto os maiores como os menores, eles estão aqui dentro desse contexto de reinado. É aqui que eles vão falar, é aqui que eles vão exercer a sua experiência profética, o seu chamado profético. Por isso, é importante a gente inseri-los dentro desse contexto quando a gente lê o livro dos profetas. Então, a gente tem lá os 5 profetas maiores. O nome maior e menor é simplesmente por causa do tamanho do livro, mas o fato de chamarmos de maior e menor não denigre a qualidade e o valor dos livros menores, mas foi apenas uma nomenclatura que se usou para se dizer esses livros são maiores porque eles têm mais conteúdo. Só o livro de Isaías tem 66 capítulos, né? Então, é só por causa disso que se chama maior e menor. Quando você fala em profetas maiores, né, eles estão colocados em ordem cronológica na Bíblia. Primeiro Isaías, Jeremias e Lamentações, de Jeremias, e assim por diante, por conta da ordem cronológica. Eles cobrem um período de mais de 200 anos na história de Israel, que vai de Isaías a Daniel. Olha lá o período entre 740 a 538, que é antes do período do exílio, né? Lá da Babilônia.
você tem também uma informação a mais, que são pré-exílicos, de novo, né? Por que pré-exílicos? Estamos separando também que nem lá nos históricos, né? Os pré-exílicos são aqueles profetas que falaram antes do exílio. Aliás, né, esses profetas, eles alertavam o povo de Israel para a possibilidade do exílio. Olha, Deus vai levar vocês embora se vocês não se comportarem, né? Mais ou menos assim. Então, Isaías, depois Jeremias e Lamentações de Jeremias, são os 3 livros que a gente considera pré-exílicos, porque eles estão atuando no povo de Israel, dentro da vivência do povo de Israel, antes do exílio babilônico, né? Ou até mesmo antes da invasão assíria, no caso de Isaías, né? Você tem a chamada aí, né, desses 3 livros, os 3 que são chamados de maiores, como pré-exílicos. E os exílicos, o Ezequiel e Daniel. Por que exílicos? Basta você ler Ezequiel e Daniel e você vai ter a nítida impressão e constatação, né, de que eles estão dentro do furacão, né? Ezequiel e Daniel estão lá na Babilônia, eles falam de lá. Deus fala com eles lá e eles são profetas no exílio. Então, por isso a gente chama de profetas exílicos ou profetas do exílio, tá bom? Então, esses são os 5 profetas que nós temos lá, aquele conjunto maior. Depois a gente passa para os 12 menores, que eu acabei de dizer, são menores porque eles são pequenininhos. Tem livro aí que é 1, 2 capítulos só, né? A gente, quando você vai pregar sobre um desses profetas, tem que dar 10 minutos para a igreja achar, né? Que eles estão tão pequenininhos no meio da Bíblia que depois até procurar, e eles são pouco lidos também, até você encontrar eles lá naquele conjuntão de livros, você sofre bastante, né? Então você tem aí esses profetas menores. Quais são eles? Uma letra maior para a gente poder ler junto. De novo, né? Pré-exílicos, né? São os profetas 9 que atuaram antes do exílio babilônico. Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias. Tá? E os pós-exílicos, Ageu, Zacarias e Malaquias, naquele mesmo conceito que a gente falou agora há pouco. Né? Os pré-exílicos, eles estão falando e profetizando num período antes de Deus, que Deus levasse o povo para o exílio, e Ageu, Zacarias e Malaquias estão falando pós, né, depois do exílio, quando eles voltam. Aliás, né, se você lê o profeta Ageu, Deus, através do profeta Ageu, está questionando, né, o povo de Israel, porque eles voltaram e largaram a obra do templo, né, abandonaram a obra do templo. Então, Ageu vem com a palavra profética e diz: acaso é hora de vocês abandonarem a casa do Senhor e dar uma chamada? Aí eles se reúnem, vão buscar madeira para voltar e continuar a construção do templo, a reforma do templo, etc. Então, esses são os profetas que estão já na volta lá do exílio. Tá? Então, 9 mais 3, 12. O que nós temos aí quando você encerra, né, com esse profeta, o último profeta, Malaquias, e também quando você encerra aquele período histórico lá, né, que nós vimos, você tem aquilo que nós chamamos de período intertestamentário, um período que é considerado de silêncio, porque, embora a história continuou, nós temos uma série de produções, inclusive livros apócrifos, né, foram escritos nesse período, houve um processo histórico, né, aconteceram muitas coisas, mas não há nenhuma manifestação específica de Deus e nenhum profeta novo surge nesse período, por isso é considerado 400 anos de silêncio. Né? Não há nenhuma manifestação de Deus específica, como vinha acontecendo até terminar aquele período histórico, né, depois da volta do povo do cativeiro. Quando vai terminando esse período de 400 anos de silêncio, acontece um fato novo. E esse fato não é tão novo assim, porque ele já vinha sendo anunciado pelos profetas, né, Isaías, né, os profetas fizeram o anúncio. Deus já havia preparado o seu povo para esses acontecimentos, que é a chegada do Novo Testamento, da nova aliança, que é a chegada de Cristo, que começa com aquela grande proclamação de João Batista, foi alvo de uma das minhas pregações recentes, né? João Batista vem e diz, né,
eu sou o precursor, né? Eu sou a voz do que clama do deserto. Abra um caminho, né? Está chegando, ou ele já chegou, e Cristo está chegando. Então começa, inaugura-se um novo tempo, o tempo do Novo Testamento com Cristo e com a sua cruz, né? Com a nova aliança. Então também, de uma forma rápida, o que a gente tem aí no Novo Testamento? O Novo Testamento é composto de 27 livros, 39 no Antigo, 27 no Novo, total, matemática, né, 66. Foi escrito, como eu já disse, também no grego falado do dia a dia, na época, o grego koiné. Foi escrito também num período mais ou menos de 50 anos. A escrita de todos esses livros, né, durou esse período entre 45 a 95. Depois, uma hora, se você tiver curiosidade, você pode procurar conhecer ou ler sobre a cronologia dos escritos bíblicos. Você vai descobrir coisas interessantes sobre cada época, cada livro, quando eles foram escritos, porque isso vai durar aí praticamente a segunda metade do primeiro século, né, 45 até 95, e quando termina com o Apocalipse de João, que foi o último dos livros escritos. Né? Então, 45 a 95, por exemplo, na ordem cronológica, dizem os estudiosos